Olá pessoal, alunos do curso de Macroeconomia da Unifagoc, tudo bem? Professor Leonardo aqui com vocês para alguns pontos para que nós possamos estudar para a avaliação 2 de Macroeconomia do curso de Administração da Unifagoc, tá bem? Então nós vamos passar com vocês aqui alguns pontos, algumas chaves de estudo, uma rápida revisão aí desses pontos, para que vocês possam, durante esse fim de semana, durante a semana, estudar para a nossa prova 2, que será realizada durante a semana que vem, tudo bem? Então acompanhem comigo alguns pontos que foram falados em salas de aula e vocês vão precisar para a nossa avaliação, tudo jóia? Então, primeiro ponto aí, a avaliação nossa que nós vamos fazer, ela tem como base dois pontos principais: as políticas governamentais econômicas, as políticas econômicas de governo, e a análise de conjuntura, que também é objeto do nosso trabalho final que nós vamos fazer. As políticas governamentais, elas estão ligadas e divididas em duas partes: políticas fiscais e políticas monetárias. Tanto as políticas fiscais quanto as políticas monetárias, elas possuem viés ou contracionista ou expansionista. Contracionista e expansionista são expressões para identificar como essas políticas irão atuar sobre a demanda. Ou seja, se é contracionista, ela terá como principal objetivo a redução da demanda. Se ela é expansionista, ela terá como principal objetivo a expansão da demanda. Então eu posso ter políticas fiscais que têm como objetivo reduzir a demanda, ou políticas fiscais que têm como objetivo expandir a demanda, ou seja, políticas fiscais contracionistas ou políticas fiscais expansionistas. A mesma coisa eu tenho para as políticas monetárias. Elas podem ser expansionistas, com o objetivo de expansão da demanda, ou elas podem ser contracionistas, com o objetivo de contrair a demanda. Mas vejam só, por que contrair a demanda? Se nós queremos um crescimento econômico, se nós acreditamos que o crescimento econômico seja extremamente importante para o país. Quando nós falamos de economia, macroeconomia, nós falamos da busca do equilíbrio. Como assim equilíbrio? Nós temos como principal objetivo nas políticas macroeconômicas o crescimento econômico e o controle da inflação, ou seja, um crescimento equilibrado junto a déficit público, controle da inflação, dívida pública, que esteja controlado com emprego e desemprego, que esteja controlado com demais agregados econômicos, não simplesmente crescer por crescer. Um crescimento desorientado, sem o equilíbrio, ele vai ser um crescimento que vai causar problemas sérios na macroeconomia. Então nós temos que buscar o crescimento econômico com a inflação controlada, com as contas públicas equilibradas, com o governo não dando déficit, mas superávit nas suas contas, com um câmbio que seja favorável para o comércio exterior, ou seja, N fatores extremamente importantes para que o crescimento econômico seja sustentável. A palavra essa, seja sustentável, não é crescer por crescer. Por isso que em alguns momentos é necessário fazermos uma conjugação de políticas monetárias expansionistas com políticas monetárias contracionistas para dar este equilíbrio econômico, para que haja crescimento, emprego, renda, com uma inflação controlada e com demais agregados controlados. Então não é crescer por crescer. O crescimento desacelerado sem esse controle vai causar sérios problemas, como por exemplo, uma disparada da inflação. Então, eu gosto de dar o exemplo, e dou muito esse exemplo em sala de aula, de um carro fazendo controle de embreagem.
É necessário que faça o controle da forma que eu pise no acelerador e pise na embreagem para que o carro mantenha-se em equilíbrio nessa subida desse morro. Se eu acelero demais, ele desequilibra. Se eu piso a embreagem demais, ele desequilibra. E se eu pisar no freio de uma vez, eu causo a morte desse carro. Então, dentro da economia, é uma conjuntura de políticas que vão fazer com que haja esse equilíbrio, que é extremamente necessário para a economia, ok? Então, por isso que eu vou fazer esse jogo de políticas monetárias e políticas econômicas. Também é por isso que eu não posso observar uma notícia econômica de forma extremamente isolada. Eu tenho que analisar as notícias sobre a economia, as ações do governo, as políticas econômicas, dentro de um contexto econômico. Então eu tenho que analisar os juros, eu tenho que analisar a inflação, eu tenho que analisar o PIB dentro desse contexto econômico. É extremamente importante que isso aconteça, para que eu possa entender o porquê de algumas medidas econômicas para essa manutenção desse equilíbrio. Aí nós vamos chegar na parte que nós chamamos de análise da conjuntura econômica, do cenário, da foto, do retrato daquele momento. Como que está os juros, como que está o PIB, como que estão os gastos do governo, como que estão o câmbio, para que eu possa ter uma tela de como está a economia e poder avaliar qual que pode ser as ações futuras, a previsão econômica para o futuro, para que eu possa fazer o meu planejamento na minha organização, ou minha política de planejamento estratégico. Então veja só que isso tudo está interligado. Então, para a nossa avaliação, é extremamente importante entender o que são políticas fiscais e o que são políticas monetárias. Para te ajudar, eu vou ajudar na seguinte forma. Política fiscal tem a ver com duas coisas, basicamente: gastos do governo e arrecadação de tributos. Ponto. O resto é política monetária, né? Pelo menos nas nossas avaliações, nossas discussões em sala de aula, o resto é política monetária. Por exemplo, o que seria então política gasto do governo? Avaliar. O governo está gastando mais? O governo está gastando menos? Ele vai fazer investimentos em infraestrutura, construção de creches, construção de escolas, estradas, portos, melhorias na infraestrutura do país? Nós estamos falando de gastos do governo. Por que esses gastos são importantes? Porque eles vão movimentar a economia. Uma construção de uma rodovia exige mão de obra, matéria-prima, maquinário, contratações. Então nós estamos jogando dinheiro na economia. E o governo é um grande comprador de produtos e serviços. Quando nós falamos de governo, nós estamos falando de bilhões de reais e não apenas de alguns milhões ou milhares de reais. Os tributos é o que vai financiar essas ações do governo. Então, se o governo aumenta a tributação, significa que ele teoricamente está sem dinheiro para os investimentos. E logo ele retira dinheiro que poderia ser do consumo de cada um de nós. Então, quando o governo gasta mais, quando o governo nos alivia de tributos, reduz o nosso ônus de tributos, nós estamos falando de políticas fiscais expansionistas. Quando o governo gasta menos e aumenta a arrecadação, os tributos, quando ele aperta o cerco da tributação, quando ele fiscaliza mais, nós estamos falando de política fiscal contracionista. Do lado monetário é a gestão da moeda, como o nome já disse, através de impressão de moeda, compras e títulos da dívida pública, taxa de redesconto, taxa Selic, né? Isso tudo são ações, a alteração da Selic Meta, né? Isso tudo são ações que o governo realiza no mercado monetário para ou aumentar a base monetária ou reduzir a base monetária. Aumentar o crédito, reduzir o crédito. Aumentar dinheiro disponível, reduzir dinheiro disponível. E esse aumento e redução de dinheiro que vai causar uma política monetária expansionista, aumento da base monetária, ou contracionista, redução da base monetária. Por exemplo, compulsório bancário. Quando o governo aumenta o compulsório bancário, ele obriga que os bancos depositem maiores valores provenientes de contas correntes, das contas da população, da conta do Banco Central, logo sobrando menos dinheiro para
os bancos emprestarem. Nós estamos reduzindo a base monetária, porque nós estamos reduzindo a capacidade multiplicadora da moeda dos bancos. Então são políticas monetárias expansionistas e contracionistas. Diante disso tudo, o que se pede? Analisar isoladamente esses fatores contracionistas, expansionistas, política monetária, fiscal, política cambial, o próprio câmbio. Isoladamente, tá legal, eu compreendi, mas o mais importante é a análise de conjuntura, que é quando eu te dou vários números, quando eu te dou várias informações, para que você possa avaliar e se preparar para a tomada de decisão. Esse é o papel da economia, macroeconomia, na vida do administrador. O entendimento do movimento econômico para antecipação, planejamento de ações junto à empresa. Então a análise de conjuntura é pegar todo esse cenário, pegar os jornais, pegar as notícias, pegar o boletim Focus, pegar a análise que os bancos fazem, o mercado financeiro faz, e aí sim fazer um cenário, ou vários cenários até, cenários pessimistas, otimistas, mais realistas, para onde que eu vou, caso para um planejamento de curto prazo, 1 ano, ou de longo prazo, 5 anos. Longo prazo no Brasil é muito complicado, por conta basicamente das mudanças políticas, mas é importante a análise conjuntural para a tomada de decisão. É o trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um trabalho atualmente, onde você está pegando várias notícias, boletim Focus, pegando a situação de uma empresa e tentando ali desenhar um cenário para 2020 para a conjuntura dessa empresa, para esse setor dessa empresa, para tomar de decisão. Essa leitura dos acontecimentos que é importante. Eu gosto de dar um exemplo que é como se fosse alguém que vai viajar, olha para o céu, vê o tempo, vê nuvens, vê o vento, vê a situação da estrada, analisa toda a conjuntura e toma decisão se viaja, se vai por esse caminho, se vai pelo outro caminho, se um caminho está tendo alguma barreira, se algum caminho está tendo mais buraco, e aí você toma a decisão de ir e no meio do caminho vai monitorando esse processo. Isso é o papel da economia para o administrador. Monitoramento de trajeto, porque a macroeconomia tem grande influência sobre as organizações, ok? Se você entendeu isso tudo, você está extremamente preparado para a nossa prova e mais ainda, você está preparado como administrador para utilizar dados econômicos nas organizações, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos, foquem nisso que eu falei, que vocês vão ter uma excelente avaliação. Um abraço a todos.